Poesia da Natureza, em João Guimarães Rosa. Adaptação. Dizem que Guimarães Rosa, iniciando a sua carreira literária através da poesia, abandonou depois a poesia para ingressar-se na prosa. Mas, lendo as suas narrativas, percebemos de imediato que, em sua produção literária, o que ele realmente fez foi, em vez de abandonar a poesia, criar uma prosa poética em que a poesia esteja misturada. Já em Sagarana, que foi a primeira produção literária em prosa por ele publicada, isso fica bem evidente. Lendo Sagarana, vemos de imediato que, nos textos que aí aparecem, além de a poesia estar intimamente entrelaçada com a prosa, há fragmentos que são verdadeiros poemas e que podem, inclusive, ser daí extraídos e apresentados como tais. E é justamente isso que vamos fazer, tomando alguns desses fragmentos e apresentando-os à maneira de poemas, acrescentando a cada um deles um título específico, em conformidade com o conteúdo aí apresentado. O desfile da boiada. As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem a sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. O Morrinho Pedrez. Cidadezinha do interior. Pois foi nesse tempo calamitoso que eu vim para a Lajinha, de morada, e fui tomando de tudo a devida nota. O arraial era o mais monótono possível. Logo na chegada, ansioso por conversas à beira do fogo, desafios com viola, batuques e cavalhadas, procurei e quebrei a foice. As noites, principalmente, impressionavam. Casas no escuro, rua deserta. Raro o pataleio de um cavalo no cascalho. O responso floradíssimo dos sapos. Um só latido mágico, feito por muitos cachorros remotos. Grilos pequenininhos e bezerros fonfonando. E pronto. Mas, gente, o que é que vocês fazem de noite? De noite, a gente lava os pés, come leite e dorme. Agora, aos domingos, só aos domingos, gente como enchente. Cavalos, burros e ainda outros cavalos amarrados em frente às casas. E aí foi que fiquei conhecendo o préstimo daqueles postes de Guarantã ou de Aroeira, cheios de argolas e plantados por toda parte. Vinha povo extraído e exumado de tudo quanto era grota e biboca, num raio de légua e meia. Tocava o sino, reinava o divino. E depois da missa, derramava-se pelas duas ruas a balbúrdia sarapintada das comadres, com o cortejo dos homens, olhando muito para as pontas das botinas. Assim João Gouveia, sapato sem meia, ou de meias e chinelos, mas só os que estavam de purgante. Corpo fechado.
a hora e a vez da malária em Sarapalha, Tapera de Arraial. Ali, na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro. Casas, sobradinho, capela, 3 vendinhas, o chalé e o cemitério. E a rua, sozinha e comprida, que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato a entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para o arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito antes de a malária chegar. Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia tomou o caminho, entrou na boca aberta do Pará e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado de léguas, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo, porque era a sessão da brava, da tremedeira que não desamontava, matando muita gente. Talvez que até aqui ela não chegue, Deus há de, mas chegou, nem dilatou para vir. E foi um ano de tristezas. Em abril, quando passaram as chuvas, o rio, que não tem pressa e não tem margens, porque cresce num dia, mas leva mais de mês para minguar, desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de ciscos, troncos, ramos, gravetos, coivaras, cardumes de mandis apodrecendo, tabaranas vestidas de ouro encalhadas, curimatãs pastando barro na invernada, jacarés de mudança apressados, canoinhas ao seco no cerrado, bois sarapintados nadando como búfalos e comendo o muruê de flor roxa flutuante por entre as ilhas do Melosal. Então houve gente tremendo com os primeiros acessos da sezão. Talvez que para o ano ela não volte, vá-se embora. Ficou. Quem foi-se embora foram os moradores, os primeiros para o cemitério, os outros por aí afora, por este mundo de Deus. As terras não valiam mais nada. Era pegar a trouxa e ir deixando depressa os ranchos, os sítios, as fazendas por fim. Quem quisesse que tomasse conta. Aí a Beldroega, em carreirinha indiscreta, ora Pronobis, apontou caules ruivos no baixo da cerca das hortas e, talo a talo, avançou. Mas o cabeça de boi e o capim molambo, já donos da rua, tangeram-na de volta e nem pôde recuar a coitadinha rasteira, porque no quintal os joás estavam brigando com o espinho agulha e o gervão em flor. E atrás da Maria Preta e da Vassourinha vinha o gente do campo, oi ai, o amor de negro, com os tridentes das folhas e fileiras completas, colunas espertas do rijo a sapixim. Os passarinhos espalhavam sementes novas. A gameleira, fazedora de ruínas,
brotou com o raizame nas paredes desbarrancadas. Morcegos das lapas se domesticaram nas noites sem fim dos quartos, como artistas de trapézio pendentes dos caibros. E aí, então, taperização consumada. E quando o fedegoso em touças e a bucha enlatadas puderam retomar seu velhíssimo colóquio, o povoado fechou-se em seus restos, que nem o coscorão cinzento de uma tribo de marimbondos estéreis. Sarapalha. Mudança dos tempos. Até que, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer-lhe do fundo para fora, sorrateira como a chegada do tempo das águas, que vinha vindo paralela, com o calor dos dias aumentando, e os dias cada vez maiores, e o João de Barro construindo casa nova, e as sementinhas que hibernavam na poeira, esperando na poeira, em misteriosas incubações. E o Augusto agora tinha muita fome e muito sono. O trabalho entusiasmava e era leve. Não tinha precisão de enxotar as tristezas. Não pensava nada. E as mariposas e os cupins de asas vinham voar ao redor da lamparina. Círculo rodeando a lua cheia, sem se encostar. E começaram os cantos. Primeiro os sapos. Sapo na seca coachando, chuva beirando, mãe quitéria. Apareceu magia na horta e pererecas dentro de casa, pelas paredes. E os escorpiões e as minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição das lavapés, em préstitos atarefados e compridos. No céu sul houve nuvens maiores, mais escuras. Aí o peixe frito pegou a cantar de noite. A casca de lua, de bico para baixo, despejando. Um vento frio no fim do calor do dia. Na orelha do atoleiro, a saracura fêmea gritou, pedindo 3 potes, 3 potes, 3 potes para apanhar água. Choveu. A hora e vez de Augusto Matraga. O voo verde das aves itinerantes. Mas, afinal, as chuvas cessaram. E deu uma manhã em que Augusto saiu para o terreiro e desconheceu o mundo. Um sol, tal qualzinho a bola de enxofre do fundo do pote, marinhava céu acima, num azul de água sem praias, com luz jogada de um para o outro lado, e um desperdício de verdes cá embaixo. A manhã mais bonita que ele já pudera ver. Estava capinando na beira do rego. De repente, na altura, a manhã gargalhou. Um bando de maitacas passava, tinindo guizos, partindo vidros, estralejando de rir. E outro, mais outro, e ainda outro, mais baixo, com as maitacas verdinhas, grulhantes, gralhantes, incapazes de acertarem as vozes na disciplina de um coro. Depois, um grupo verde-azulado, mais sóbrio de gritos e em fileiras mais juntas. Uai,
até as maracanãs e mais maitacas, e outra vez as maracanãs fanhosas, e não se acabavam mais. Quase sem folga, era uma revoada estrelando bem por cima da gente. E outra brotando ao norte, como pontozinho preto, e outra, grão de verdura, se sumindo no sul. Levou o diabo, que eu nunca pensei que tinha tantos. E agora os periquitos, os periquitinhos de guinchos timpânicos, uma esquadrilha sobrevoando outra. E mesmo, de vez em quando, discutindo, brigando, um casal de papagaios ciumentos. Todos tinham muita pressa. Os únicos que interromperam, por momentos, a viagem foram os alegres tuins, os minúsculos tuins de cabecinhas amarelas que não levavam nada a sério e que choveram nos pés de mamão e fizeram recreio aos pares, sem sustar o alarido. Riam, 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 riam. Mas o que não se interrompia era o trânsito das gárrulas maitacas. Um bando grazinava alto, risonho, para o que ia na frente. Me espera! Me espera! E o grito tremia e ficava nos ares para o outro escalão que avançava lá atrás. Virgem, estão todas assanhadas, pensando que já tem milho nas roças, mas também, como é que podia haver um de manhã mesmo bonito sem as maitacas? O sol ia subindo por cima do voo verde das aves itinerantes. A hora e vez de Augusto Matraga. Passeio ao Bosque das Três Águas. Aqui posso descansar. Tiro o paletó e me recosto na coraleira. Estou entre o começo do mato e um braço da lagoa, onde, além do retrato investido de todas as plantas, tomando um banho verde no fundo, já há muita movimentação. A face da lagoa, em que bate o sol, toda esfarinhenta, com uma dança de pétalas d'água, vê-se que vem avançando para outra, a da sombra, e a lagoa parece dobrada em duas, e o diedro é perfeito. Chua! É a meriçagem de um pato bravo que deve ter vindo de longe, tatalou e caiu com onda espirrada e fragou de entrudo. O marrequinho de gravata é muito mais gentil. Coincha no alto, escolhe o ponto e aquatiza meigamente. Agora singra, rápido, puxando um enfivelamento de círculos e um triângulo. Bordejando, desvia-se para não abarroar as cairinas pesadas que vão ondulando de peito, fazendo chapeleta grossa e esteira de espuma, como a mareta de um peixe. O marrequinho pousa tão próprio, aninhado e rodado, que a lagoa é que parece uma palma de mão, lisa e maternal, a conduzi-lo. O rabo é leme ótimo, só com um jeito lateral, e o bichinho trunca a rota. Para,
balouça, sacode a cabeça na água, espicha um pezinho para limpar o pescoço e vai juntar-se aos outros marrecos que chegaram primeiro e derivam a bolina, ao gosto do vai-vem da água, redondos, terços, com uma pata preta sob a asa e a cabeça aninhada nas plumas, bico para trás, cada qual. Já os irerês descem primeiro na margem e ficam algum tempo no meio dos caniços. Deve ter ovos lá. Os do frango d'água eu sei onde estão, muito bem ocultos entre as tabocas. As narcejas há tempo que vieram e se foram. Os paturis ainda estão para chegar. Vou esperá-los. Também pode ser que apareça alguma garça ou um jaburu cegonhão seu compadre, ou que volte a vir aquele pássaro verde-mar com pintas brancas, do qual ninguém sabe o nome por aqui. Agora, outra desconhecida, verde escura esta, parecendo uma grande andorinha. Vem sempre, tem voo largo, mas é má nadadora e incontestável. Toma seu banho de lagoa, vai lá adiante no brejo e ainda tenta ligeira imersão no riacho. E aquele, é o João Grande, não o tinha visto tão quieto, mas de vezinha e tiguns. Chungou uma piabinha. E daqui a pouco ele vai pegar a descer e a subir o bico uma porção de vezes, veloz como a agulha de uma máquina de costura, liquidando o cardume inteiro de piabas. Corre o tempo, a lagoa está toda florida e nevada de penugens usadas que os patos põem fora. E lá está o João Grande, contemplativo, ao modo em que eu aqui estou, sob a minha corticeira de flores de crista de gado e coral. Só que eu acendo outro cigarro por causa dos 1000 mosquitos que são corja de demônios mirins. Do mais do povinho miúdo, por enquanto, apenas o eterno cortejo das saúvas que vão sob as folhas secas, levando bandeiras de pedacinhos de folhas verdes e já resolveram todos os problemas de trânsito. Ligeira, escoteira, zanza também, de vez em quando, uma dessas formigas pretas, caçadoras amarimbandadas, que dão ferroadas de doer 3 gritos. Mas aqui está outra, pior que a preta corredora, esta formiga onça rajada, que vem subindo pela minha polaina. Está com fome, quer das provisões. Desço-a e ponho-lhe diante um grumo de geleia e alguns grãos de farinha. Não quis, fugiu. Quem vai comer do meu farnel é todo o clã das quem-quem, esses trenzinhos serelepes que tem ali perto a boca do seu formigueiro. Uma por uma se atrevem, largam os globos de terra, trocam sinais de antenas, circulam adoidadas e voltam para a cratera vermelha. Vou espalhar no chão
mais comida, pois elas são sempre simpáticas. Ora um menino que brinca, ora uma velhinha a rezar. Como será o Deus das formigas? Suponho terrível, terrível como os que o louvam. E isto é também com o louva-a-Deus, que acolá, erecto, faz vergar a folha do jonquinho. Ele está sempre rezando, rezando de mãos postas, com punhais cruzados. Mas, no domingo passado, este mesmo, ou um qualquer louva-a-Deus outro, comeu o companheiro em 8 minutos justos, medidos no relógio. Deixou de lado apenas as rijas pernas de pau serrilhadas da vítima e o seu respectivo colete. Foi-se, e assim também o tempo foi indo. Nada de novo no rabo da lagoa, e aqui em terra firme muito menos. E chegou um momento sonolento em que me encostei para dormir. Fiquei meio deitado de lado. Passou ainda uma borboleta de páginas ilustradas, oscilando no voo puladinho e entrecortado das borboletas. Mas sumiu logo na orla das tarumãs protestantes. Então, eu só podia ver o chão, os tufos de grama e o sem-sol dos galhos. Mas a brisa arageava, movendo, mesmo aqui embaixo, as carapinhas dos capins e as mãos de sombra. E o mulungu-rei derribava flores suas na relva, como se atiram fichas ao feltro numa mesa de jogo. Paz, São Marcos.